Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso evento, onde a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre robotização, sobre força de trabalho digital e também sobre aonde a gente consegue chegar com outras tecnologias que agregam valor ao nosso robô. Desculpas um pouco pelo atraso, tempo em Porto Alegre, a gente resolveu segurar um pouquinho porque muita gente ainda estava chegando depois das 9. Mas a ideia hoje, então, é, ao longo dessa manhã, explorar um pouquinho esses conceitos, mostrar como é que a gente consegue levar para as organizações, para as empresas de vocês, o conceito do trabalhador digital e tudo que ele pode fazer e os principais desafios da adoção de nós termos, num curto ou médio espaço de tempo, dezenas, centenas ou milhares de horas que são feitas por pessoas e que podem potencialmente passar a ser feitas por robôs. Esse workshop ele é promovido pela eProcess em parceria com a IBM e a TechData. A eProcess é uma consultoria que atua há 19 anos aqui no Rio Grande do Sul com automação de processos, com redesenho, modelagem de processos, com vários parceiros, da qual a gente implanta as nossas soluções, e que agora, de 2 anos e meio para cá, com o surgimento forte do conceito de RPA, fez todo sentido para a gente agregar o nosso portfólio, não só a automação do processo como um todo, que a gente sempre fez com soluções de workflow e BPM, mas também a eficiência da atividade, a automação da atividade propriamente dita, com o conceito de RPA. A gente tem atuação em vários clientes da região sul e sudeste, principalmente, né? Foco muito forte aqui no Rio Grande do Sul, região sul e São Paulo, atendendo clientes de médio e grande porte nesses estados. Bom, mas começando então a nossa jornada de hoje, queria apresentar para vocês a Lisa. A Lisa é uma analista de empréstimos. E dentro do dia a dia dela, onde ela tem que fazer análise, validações, aprovações de empréstimo, ela tem uma série de atividades que ela precisa fazer. Algumas dessas atividades são de alto valor agregado. São atividades em que ela está em contato com o cliente, são atividades em que ela está prospectando, ela está buscando soluções para viabilizar uma venda para esse cliente. Mas junto com essas atividades, ela também tem que fazer uma outra série de atividades que basicamente exige teclado e mouse. Exige que ela faça lançamentos, que ela faça cadastros, que ela coloque coisas em sistemas e que, por ser ela que está naquele contexto, que está naquela negociação, cabe a ela fazer essas atividades. E o cenário que a gente tem nessa situação, muitas vezes é de um volume de tempo grande da Lisa trabalhando nessas atividades braçais e tendo pouco tempo para se dedicar efetivamente àquelas atividades que poderiam agregar mais valor para a empresa, poderiam fazer com que a empresa tivesse melhores produtos, melhores serviços, um melhor atendimento ao cliente ou até mesmo buscar mais negócios. E a solução para essa enrascada é um trabalho focado em automação. Existem várias tecnologias que podem ajudar a Lisa a diminuir esse trabalho braçal e trazer para ela mais tempo para aquilo que realmente agrega valor. Não só tecnologia de RPA, captura cognitiva, a gente vai ver hoje também, inteligência artificial, existe uma série de coisas que a gente pode trabalhar. Mas o principal, que é aquilo que ela tem que fazer de entrada e saída de dados, a gente tem muito forte o conceito do trabalhador digital para apoiá-la. E esse conceito do trabalhador digital, ele se aplica num rol de atividades de complexidades distintas. Esse quadro ele é bastante ilustrativo porque ele nos mostra que, de acordo com o perfil da atividade, o volume da atividade e a especialização do trabalho, a gente tem aplicações diferentes. Particularmente, aqui, em atividades de baixa especialização e alto volume, a gente tem a aplicação do trabalhador digital para fazer aquilo que
é operacional. Muitas vezes, perfis de atividades que envolvem equipes grandes de pessoas fazendo a mesma coisa o dia inteiro, e o foco nesse processo, principalmente, redução de custo. Mas a gente também tem uma grande oportunidade no trabalho especializado. Naquele trabalho na qual a gente tem pessoas de alta especialização e identificação com a empresa e que gastam um percentual enorme do seu tempo, como a Lisa, fazendo atividades que poderiam ser eliminadas, poderiam ser substituídas por robôs. E é um pouco disso que a gente vai falar ao longo dessa manhã, sobre a redução do trabalho operacional, mas principalmente agregando outras tecnologias, também sobre o impacto que nós podemos ter em cima do trabalho de maior especialização. E quando nós falamos de RPA, então justamente o que a gente está falando? De avaliar e de reduzir o trabalho repetitivo. Aquele trabalho que é uma receita de bolo, que todo dia as pessoas fazem do mesmo jeito, que não existe cognição, que não existe know-how do negócio, que simplesmente eu tenho que fazer, eu tenho que baixar um e-mail, mover um arquivo, pegar uma informação, copiar e colar num documento, e que me ocupa um tempo precioso, ou que às vezes exigem que pessoas se dediquem a isso. E esse trabalho repetitivo, além de ser enfadonho, ele é sujeito a erros. Imagine uma pessoa que passa o dia copiando e colando, copiando e colando. Copiar e colar é o mal do trabalhador hoje. Vocês lembram do filme Tempos Modernos? Charles Chaplin? A maioria não era vivo quando lançou o filme, né? Mas ele é bastante conhecido. O que o Charles Chaplin fazia? Ficava ali na esteira, né, parafusando, né, até que ele ficava maluco e começava depois a fazer, né, a sair com aquele mesmo movimento. O que é o Tempos Modernos de hoje? É o copy and paste. Copy and paste, copy and paste. A pessoa passa o dia fazendo copy and paste num trabalho repetitivo. E dentro desse perfil nós temos então um sentimento de frustração muitas vezes. As pessoas são contratadas, têm uma posição, estudaram para chegar lá e olham o que estão fazendo e muitas vezes não corresponde ao crachá, não corresponde ao que realmente o cargo que elas ocupam, porque, como a Lisa, tem que se dedicar um tempo muito grande a atividades repetitivas. E é aqui que a gente entra então com o conceito de RPA, né? Robotic Process Automation. O conceito de RPA é muito maior do que simplesmente o conceito de robôs. Essa é a primeira mensagem que eu quero trazer para vocês. Talvez muitos de vocês tenham nas suas empresas robozinhos feitos em Excel, com as macros do Excel. O Excel é uma ferramenta que está disponível para praticamente todo mundo, e aí você pega uma pessoa que começa a estudar um pouquinho mais, até mesmo da área de negócio, e fazer macros, começa a fazer robozinhos embaixo da mesa, a gente chama de Shadow TI, né? Tá embaixo da mesa de alguém para resolver o problema, resolve o problema, mas não tem gestão, não tem governança. A TI muitas vezes não sabe que aquilo existe. Se a pessoa sai, entra de férias, o robô para, uma operação para e ninguém sabe por quê. O conceito de plataforma de RPA vem para trazer um conceito de força de trabalho digital. Um conceito na qual a empresa tem condições de escalar e de adotar o trabalhador digital com governança, com sustentação, com controle. É também um pouco disso que a gente vai falar ao longo dessa manhã. Mas para quem não conhece ou para quem nunca viu uma solução de RPA, eu vou dar alguns conceitos básicos. O que é o RPA e o que é o robô? Basicamente, eu vou chamar aqui, o que muitas vezes a gente chama de robô, eu vou chamar de processo. Para menos que Robotic Process Automation tem processo no meio. O processo é a inteligência de fazer alguma coisa. Um lançamento de uma nota fiscal, uma conciliação de imposto, uma transação num site governamental. E esse processo, ele tem um passo a passo, que é repetitivo, que eu posso descrever, né? Eu posso descrever em comandos, eu posso descrever numa receita de bolo, e eu posso descrever em um script, numa linguagem de robôs. Essa linguagem de robôs, e esse é um ponto muito importante, é uma linguagem de alto nível. Não é uma linguagem tipo um Java, um .NET, que você precisa ter
conhecimentos ou ter estudado alguma formação de tecnologia, porque os comandos dessa linguagem são comandos orientados às tecnologias e à forma como ela trabalha. Então eu tenho, por exemplo, no script do meu robô, um comando para copiar uma célula no Excel, um outro comando para mover um arquivo, um outro comando para ler um próximo e-mail. Eu lendo uma rotina de RPA, um script de RPA, eu vou identificar ali coisas que as pessoas fazem nos sistemas. E por isso a gente tem duas características importantes num script, num processo de RPA. Ele é de fácil entendimento, ele é alto nível. Muitas vezes a gente tem áreas de negócio fazendo esses scripts. E ele é de rápida implementação. Porque se não for rápido implementar um robô, eu vou fazer uma integração, vou fazer outra coisa, não vale a pena fazer o robô. E a partir do momento que eu tenho esse script formado, eu tenho a inteligência do meu negócio. Eu tenho minha expertise, eu tenho ali o passo a passo de como eu lanço uma nota fiscal, como eu concilio um imposto. E aí eu vou entregar esse script para um robô. O robô, ele é um trabalhador digital que tem condições de seguir aquele passo a passo, e diferente das pessoas que às vezes fazem da sua maneira, o robô vai fazer sempre da mesma forma. E o que é um robô? Muita gente, quando eu começava a falar de RPA 2 anos atrás, muita gente achava que a gente ia botar um boneco, né, em frente ao computador para fazer alguma coisa, né? O robô é um software que eu instalo em uma máquina. Uma máquina como qualquer outra máquina de um usuário. Essa máquina tem que ter tudo que uma pessoa precisa para fazer aquela atividade. Precisa ter o Windows instalado, precisa ter internet, precisa ter o pacote Office, precisa ter login dos sistemas, do RP. Se o RP for um cliente, tem que ter o RP instalado na máquina, porque o robô vai trabalhar como se fosse uma pessoa. Só que uma única diferença: ele é ininterrupto, ele não para. Ele não toma café, ele não tem WhatsApp, não olha o Facebook, não vai no banheiro, não almoça, não janta. Ele faz tudo de forma ininterrupta, 24/7, ainda por cima. E ele é muito mais rápido. Além de ser ininterrupto, ele é muito mais rápido, porque ele trabalha de uma velocidade digital. Imaginem que eu tenho um formulário, um documento, um e-mail, com 15 informações que eu tenho que colar em 2 sistemas, tenho que imputar em 2 sistemas. Como é que uma pessoa faz? Nome, Alt Tab, digita o nome, Alt Tab, endereço, Alt Tab, digita o endereço. E aí faz isso com os 15 campos, salva e começa tudo de novo no segundo formulário. O robô tem 8 GB de memória. Ele olha o documento, copia. Abre o primeiro sistema, paste. Salva. Abre o segundo sistema, paste e salva. Só aí é bem possível que só nessa operação ele seja dezenas de vezes mais rápido que uma pessoa. É claro que se o sistema demorar 15 segundos para processar, o robô vai ter que esperar os mesmos 15 segundos. Se ele tiver que acessar uma página de um banco que demora 10 segundos para carregar, ele também vai aguardar os mesmos 10 segundos. Mas em média, por ele ser digital e por ele ser ininterrupto, o número padrão de mercado é que o robô é até 5 vezes mais rápido que uma pessoa normal. E ele é rastreável, tudo que ele faz fica guardado, e ele faz sempre da mesma forma. Ele não erra por distração. Evidentemente eu posso ter um bug que eu tenho que corrigir, mas uma vez que o meu processo, o meu script está bem feito, o robô vai fazer sempre certo, porque é um script. O que o robô pode fazer? Coisas que pessoas fazem. Tudo que eu faço usando teclado e mouse. Posso passar o depoimento nosso da iProcess, que ao longo dos últimos 2 anos já fez dezenas de projetos, ou centenas de processos até mesmo, em POCs e em projetos contratados pelos clientes, e a gente não teve até hoje algo que a gente não tenha conseguido implementar com um robô usando o teclado e mouse. Mas ele faz, por exemplo, leitura de e-mails, movimentação de arquivos, documentos, trabalha com Excel, com Office, ele pode acessar um site, ele usa teclado e mouse, coisas que pessoas fazem com teclado e mouse, o robô pode fazer, mas com uma única diferença: como ele é robô, ele também faz coisas que sistemas fazem. Se for mais fácil, ao invés de eu
entrar no sistema, navegar por 5 telas, fazer uma pesquisa para pegar uma data, eu fazer diretamente uma consulta no banco de dados, o robô pode fazer diretamente a consulta no banco de dados ao invés de fazer toda a transação via interface. Se for melhor, ao invés de eu preencher um formulário com 15 campos e salvar, eu chamar um serviço do sistema para gravar essas informações, o robô pode chamar um serviço. Então o processo, o script do robô pode ter coisas de pessoas e pode ter coisas de robô, se isso for o melhor, se isso for o mais rápido. Mas vamos dar um exemplo para ficar em algo tangível, principalmente para quem não viu um processo rodando ainda. Um processo clássico, o processo de recebimento de nota fiscal. Esse processo ele inicia com alguém enviando, um fornecedor enviando uma nota fiscal para um e-mail, por exemplo, nota fiscal @process. E aí eu tenho um trabalho repetitivo que é, alguém tem que receber esse e-mail, tem que baixar a nota, identificar as informações que estão nessa nota, ir no site da Receita Federal, verificar se a nota é válida, se os dados estão de acordo, se o imposto foi calculado adequadamente, verificar se esse fornecedor está cadastrado, se não tiver, cadastrar esse fornecedor no sistema, e depois disparar um processo, um workflow, que vai fazer todo o trâmite da nota. Verificar a alçada, verificar se deve ser um gerente ou um diretor quem deve aprovar, providenciar o pagamento, avisar o fornecedor, etc. Então, aqui nós temos uma série de passos que uma pessoa deveria fazer e que a gente vai ver o robô trabalhando. Então aqui está mostrando, aqui já deve estar rodando o vídeo, está mostrando aqui o e-mail que vai chegar com a nota fiscal em anexo, vai ser colocado em um diretório, o robô vai ter uma regrinha para colocar no diretório correto, e nós vamos ver agora então esse robô trabalhando. Já começou aqui, nós temos uma legenda aqui em cima, o robô está lendo o e-mail, ele já está trabalhando, ele lê em background, ele salvou aqui o arquivo, está mostrando para a gente a nota fiscal que ele abriu, ele vai pegar os dados dessa nota fiscal para poder acessar o site da Receita. Ele acessa o site, diz que não é robô, ele tem um problema de identidade, às vezes a gente tem que levar o robô à terapia, né? Mas ele diz que não é robô, marca ali onde está a sinaleira, o carro, o passarinho em cima da ponte, e vai verificar, né, os dados da nota fiscal, vai ler os dados da nota fiscal e vai bater para verificar se está de acordo, né, está íntegro em relação ao que está no site da Receita, tanto os dados do emitente como do receptor, os dados de endereço, os dados de item. E por fim ele vai verificar os dados de impostos, vai conferir, vai fazer um cálculo de imposto e vai bater se o imposto está calculado corretamente, que é o que ele está nos avisando aqui. Passo seguinte, ele vai entrar no nosso portal, vai verificar se o fornecedor existe, e se o fornecedor não existir, vai ser o nosso caso aqui, ele vai cadastrar esse fornecedor. Aqui a gente tem um robô em slow motion, tá? A gente tem formas de colocar a forma como ele interage com a interface. A gente poderia fazer só paste, né? Mas seria muito rápido. Eu não conseguiria explicar para vocês. Então ele está em formato de digitação, está um pouquinho mais lento. Fez o cadastro do portal do fornecedor, agora eu vou entrar numa solução de BPM, onde eu vou iniciar um novo processo. Esse processo aí vai envolver pessoas. Essa é uma parte legal que a gente vai ver, inclusive, mais para frente, né, a relação de como orquestrar pessoas, sistemas e robôs através de uma visão de BPMS, que faz essa orquestração, distribui essas atividades. Aqui nós temos particularmente uma situação como essa. Nós temos um robô começando o processo, fazendo o passo a passo manual e preenchendo na tela do BPM os dados para disparar o processo. Ele vai anexar a nota e disparar o processo que vai ser encaminhado para o aprovador, etc. Vai mostrar, inclusive, aqui a pessoa entrando, mas também já não é mais o foco aqui da nossa apresentação, e sim mostrar um exemplo do robô fazendo uma série de coisas. Esse exemplo de nota fiscal é interessante porque eu já me deparei com ele em várias situações. Tem um hospital que a gente procurou,
que tem uma relação com fornecedores da área de saúde, grandes fornecedores, na qual nessa relação, se há algum atraso de pagamento de nota fiscal, eles têm que pagar a multa, eles não têm poder de barganha, porque eles precisam desses fornecedores para poder operar, e eles recebem algo tipo de 500, 600 notas por mês, numa caixa de e-mail, e volta e meia, todo mês tem 4, 5 notas que alguém passa. Dá como lida, não leu, não vê a nota, não lança. Se perde. E tem um valor lá que já pagaria o projeto só de multas que seriam economizadas para garantir que todas as notas fiscais serão lidas. Além disso, a gente consegue controlar o tempo de resposta. Eu poderia ter, por exemplo, um processo como essa de nota fiscal que eu diria para alguém todo dia de manhã verificar as notas que chegaram. Então, se alguém mandar uma nota às 11 da manhã, só vai ser vista no dia seguinte. Um robô poderia fazer essa atividade uma vez por hora e diminuir drasticamente o timing desse processo. Então, o que a gente viu? Particularmente, a gente viu nesse vídeo que o robô navega por diferentes ambientes, qualquer ambiente que envolva teclado e mouse. Ele trabalha de forma não invasiva, pode dizer inclusive que não é um robô. Ele pode fazer desde ações simples até ações complexas e ele é escalável.